Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo agora. Eu vim aqui para deixar uma mensagem para você aí que está precisando de Deus, está querendo saber mais de Deus. E eu venho primeiramente explicar os motivos que me levaram a começar a fazer esses vídeos é, e ajudar as pessoas que buscam a palavra de Deus, que estão no meio do Evangelho, né? Primeiramente, eu comecei a identificar muitas coisas erradas, assim, principalmente dentro das igrejas, né? Envolvendo várias coisas, né? Envolvendo lideranças e tudo mais, né? Então, para poder ajudar no esclarecimento de algumas coisas, de alguns temas, e até mesmo repreender de certa forma, segundo a minha visão que eu tenho da Bíblia e de Deus, né? Esclarecer para você, ajudar você a entender um pouco das coisas que acontecem, né? Para que não aconteçam pré-julgamentos e etc. Bom, primeiramente, eu gostaria de falar de um assunto super interessante. A questão da repreensão. A questão da repreensão. Mas como assim repreensão? Bom, quando eu digo repreensão, eu estou dizendo no seguinte sentido. Quando a pessoa erra, quando a pessoa peca e ela está dentro da igreja, certo? Aquela questão que envolve perdão, por assim dizer, né? À luz da Bíblia, nós sabemos que Jesus ele disse que nós devemos perdoar incondicionalmente. Isso é fato. 70 vezes 7, segundo o que ele disse lá em Mateus capítulo 18. Com relação a isso, eu tenho a dizer o seguinte. Algumas igrejas, primeiramente, elas acabam cometendo alguns excessos, no meu ponto de vista, nessa área. Como assim alguns excessos? Bom, eu vou dizer para vocês aqui uma experiência que eu já tive, que eu já vivi, que eu já vi acontecer e que, do meu ponto de vista, foi um tanto que equivocado, né? Uma certa vez, um pastor de uma igreja, ele subiu no púlpito para falar de um erro de uma moça. Essa moça, ela era casada. O que aconteceu foi que essa moça, ela acabou se envolvendo de certa forma com o rapaz, né? Não vou entrar em detalhes, mas também não se envolveu tão a fundo assim, né? E acabou acontecendo que esse pastor dessa igreja, ele, ao invés de tratar o caso separado, ao invés de tratar o caso só entre ela e o marido, né, para poder aconselhar, para poder, né, parar de acontecer tudo aquilo, esse pastor ele expôs para toda a igreja o problema. E foi aí que é o ponto que eu achei errado. Eu acho que eles deveriam ter tratado em particular isso daí. Vejam só o que está escrito em Mateus capítulo 18, quando Jesus disse o seguinte: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreenda entre ti e ele só. Mateus capítulo 18, verso 15. Jesus ele dá uma instrução, olha, trata do problema em particular, sozinho. E se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Quer dizer, se o seu irmão ouvir os conselhos que você está dando, você ganhou ele. Você ganhou ele. Você conseguiu mostrar para ele que ele está errado e ele não criou inimizade com você por causa disso. Certo? Depois ele continua no versículo 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada.
para confirmar aquilo que você está repreendendo a pessoa. E no verso 17: e se não as escutar, diz eu à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e republicano. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está falando, olha, se você não conseguir tratar desse problema com o seu irmão sozinho, separado, tá? Você tenta levar a presença de duas testemunhas para ouvir o que ele está falando e o que você vai falar com ele. Agora, se você não conseguiu resolver esse problema até esse ponto, aí sim você deve levar para a igreja. Aí sim, depois de ter passado isso, você deve levar este problema para a igreja e aí a igreja ficar sabendo de tudo. Porque, num contexto geral, a igreja toda ela vai colaborar para tentar mostrar para aquele irmão, para aquela pessoa, o erro dele. Aonde ele deslizou, aonde que ele caiu, aonde ele se enganou. Certo? Então, é só depois de ter tentado resolver essa questão, esse pecado, esse erro, na base da política, da politicagem ali, da amizade, é que Jesus falou para levar o caso um pouco mais a sério, para expor realmente a público. E é um dos erros grosseiros que eu vejo em algumas igrejas, que muitas das vezes o homem, a mulher que está ali na igreja, ele erra, ele peca, e as pessoas começam a julgar essa pessoa de uma maneira excessiva, coloca ela de canto, coloca ela em disciplina e tal, e ocorre que muitas das vezes essas pessoas acabam saindo da igreja. Ou seja, a igreja, que seria um lugar para você aproximar os pecadores, para tentar fazer com que eles consertem o erro, acaba se tornando um lugar para afastar essas pessoas, né? E eu vejo, na minha visão, que isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, isso deve ser evitado. É por isso que Jesus falou que deve ser tratado em particular. Deve ser tratado em particular e só em último caso, como última consequência, levar esse caso para a igreja, né? Então, muitas igrejas têm errado nesse sentido. Já vão para o radicalismo, já vão para coisa pesada. E é possível que exclua essa pessoa como membro da igreja. Gente, excluir a pessoa como membro da igreja é uma atitude seríssima. É só quando a pessoa realmente está ali para depravar, para humilhar a imagem da igreja e como corpo de Cristo. Tá certo? Então, esse é um dos meus primeiros recados, um dos primeiros vídeos das séries que eu vou tentar manter para vocês. E tomara que vocês gostem dos vídeos. Eu peço a Deus que abençoe muito você, a sua vida e a sua família. Se você gostou desse vídeo, ajuda a gente, clica em curtir, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal Mensagens Bíblicas e no Facebook Mensagens Bíblicas também. É só você procurar que você vai achar. Deus abençoe você.